Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Fiquei um tempo sem gravar as videoaulas por conta de alguns problemas técnicos aqui, mas já está tudo resolvido. Bom, o tema dessa semana é reflexão de uma onda, ok? Então estamos dentro do tema ondulatória. Bom, então nós já estudamos aí a diferença de ondas mecânicas e eletromagnéticas, diferença das ondas transversais e longitudinais, certo? E agora vamos focar nos fenômenos, tá? Reflexão, refração, difração e interferência, tá? São fenômenos que acontecem com as ondas, tudo bem? E vamos começar aqui pelo primeiro fenômeno e o mais simples, que é a reflexão. Então, pessoal, para começar a entender o fenômeno da reflexão, o livro traz a seguinte situação: um jogo de bilhar, né? E a pessoa arremessando aqui a bola na borda da mesa, né, para a bola ser rebatida. Bom, então essa situação de uma bola de bilhar batendo aqui na lateral da mesa não é bem uma reflexão de onda, é só uma analogia, ok? Para você perceber que a, a bola ela entra com um certo ângulo, que está representado aqui pela letra θ, tá? Então a gente primeiro imagina uma linha perpendicular à mesa, tá? A borda da mesa, na verdade a lateral, né? Tá aqui. Imagina uma linha perpendicular, essa linha tracejada aqui, que a gente chama de normal. E nos livros apresenta aí a letra N de normal. Ok. Para que essa linha? Simplesmente para definir o ângulo de entrada da bola, tá? Então ela entrou com um ângulo aqui que pode ser de 20 graus, 30 graus, 45 graus. Então a letra θ é para representar um valor genérico aí, tá? Na matemática, quando a gente não conhece um valor, a gente chama de x, né? E quando a gente não conhece um ângulo, a gente chama de θ, que é como se fosse um zero cortado, tudo bem? Bom, tudo isso para você perceber que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, tá? Que é uma característica da reflexão das ondas, tudo bem? E aqui no texto ele diz o seguinte, ó: uma onda pode ter um comportamento semelhante. Sempre que atinge um obstáculo ou uma fronteira de separação entre dois meios, uma onda pode retornar total ou parcialmente para o meio no qual estava se propagando. Tá? Então, para ilustrar melhor isso, a gente pode pensar um espelho como um obstáculo, né? Então, quando a luz incide no espelho, ela pode refletir total ou parcialmente, dependendo do tipo de espelho, né? Separação entre dois meios. A gente pode imaginar dois meios poderia ser o ar e a água, né? A luz se propagando no ar, aí de repente se depara com a água de um lago, de uma piscina ou do mar, né? E aí parte da luz entra na água, a outra parte é refletida, né? Então a superfície ali de uma piscina funciona parcialmente como um espelho, reflete parte da luz, tudo bem? Então este fenômeno é chamado de reflexão, ok? E aqui vamos conceituar melhor do ponto de vista da física, tá? Bom, então essas linhas em azul estão representando as frentes de onda, tá? Então uma onda ela se propaga em várias frentes, tá? E a linha vermelha está indicando o sentido de propagação, tá? É uma representação, ok? E aqui nós temos um ângulo de entrada chamado de I, né? Na verdade se refere à incidência, né? Ou ângulo de incidência. E este ângulo de saída é chamado de R, porque se refere ao raio refletido, tá? Ou ângulo de reflexão. Tudo bem? Bom, e a ideia básica é que I deve ser igual a R, né? O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. E a reta normal como referência para definir estes ângulos, tá? Lembrando que essa reta normal sempre é perpendicular à superfície de incidência, tá?
Então, se a gente imaginar aqui, ó, essa reta continuando, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície que está sendo estudada aí, ok? Bom, agora vamos entender aí a diferença de dois fenômenos, o fenômeno do eco e da reverberação, ok? A reverberação, apesar desse nome complicado, é algo que acontece o tempo todo com a gente, ok? Então, imagine uma pessoa aqui emitindo um som e a onda ela vai se propagando, né? As frentes de onda estão sendo representadas aqui. E aí, quando chega em um obstáculo, parte dessa onda é refletida. Então, começa a voltar aqui e a pessoa ouve o seu próprio som, não é? Ouve sua própria voz. Bom, o que acontece é o seguinte: se esse som aqui demorar para viajar até o obstáculo e voltar ao ouvido da pessoa, a gente tem um eco, ok? Então a pessoa vai distinguir, ela vai diferenciar o som direto que ela emitiu do som que ela está ouvindo e foi refletido, ok? Então quando você consegue diferenciar essa emissão da reflexão, a gente chama isso de eco, tá? Mas quando o obstáculo está muito perto, né, e isso acontece muito rápido, você não consegue diferenciar o som direto do som refletido. Tá? O nosso cérebro não é capaz de perceber essa diferença muito pequena. Tá? Então, quando isso acontece, a gente chama de reverberação, que é o que acontece com a gente na maioria das situações. Né? Você está num cômodo pequeno e começar a falar aí, você não vai perceber eco nenhum, porque a onda sonora vai refletir muito rapidamente, porque as paredes estão perto. Tá? Agora, se você vai numa casa totalmente vazia, né, que você acabou de se mudar, não montou os móveis ainda, né, o som tem mais espaço para se propagar, aí você pode ouvir um eco. Né? O livro traz até a situação de um ginásio aqui, um jogo de basquete, né? Então, o som da bola sendo rebatida no chão ou na tabela, né, pode dar o eco, porque o espaço de propagação é grande, né? Você tem um intervalo de tempo aí considerável da ida e da volta do som. Bom, agora nós vamos resolver 3 exemplos, tá? Muito parecidos com os que estarão lá no seu formulário, apenas com algumas alterações de valores, ok? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Para um ser humano distinguir dois sons que chegam às suas orelhas, é necessário um intervalo de tempo mínimo de 0,1 segundo, ok? Assim, considerando que a velocidade de propagação do som no ar é igual de 340 metros por segundo, uma pessoa só conseguirá perceber o eco de sua voz no ar se a distância entre ela e o obstáculo refletor for de pelo menos 17 metros. Bom, então esses valores aqui são valores reais, tá? Se bem que a velocidade do som no ar pode ter pequenas variações aí de acordo com a temperatura, né? E até mesmo com a altitude, tá? Mas 340 é um valor meio padrão assim para a velocidade do som. Isso em metros por segundo, tá? Que a gente pode converter para quilômetros por hora para ter uma noção melhor. Que daria 1.224 km por hora, tá? Para quem não lembra, é só multiplicar por 3,6. Aliás, essa aula aqui, para entender essa aula, você tem que relembrar aí os conceitos do primeiro ano. Cálculo de velocidade, distância e tempo, ok? Bom, mas antes disso, eu vou alterar alguns valores aqui. Vamos imaginar que a velocidade do som seja de 300 metros por segundo. Vou alterar aqui só para você observar uma resolução e depois fazer com valor real, tá? Bom, e vamos imaginar que eu não saiba qual é a distância mínima para ter o eco. Bom, primeiro passo para resolver esse tipo de questão é tentar imaginar a situação, ok? Então,
Vou desenhar uma pessoa aqui e um obstáculo, tá? São os dois elementos básicos aqui da questão, tá? Bom, então, tá aqui a pessoa gritando, teremos a emissão da onda, ok? A onda vai chegar numa espécie de muro aqui, né? E vai refletir. E aí essa onda refletida volta e a pessoa vai ouvir o som que ela mesma emitiu. Chegou aqui na pequena orelha da pessoa. Bom, então o tempo para que isso aconteça é de 0,1 segundo. Tá? Deve variar um pouco de pessoa para pessoa, mas enfim. Deve ser uma variação desprezível. Bom, então eu tenho tempo de propagação de ida e volta do som, ok? Tenho o valor da velocidade. Quero saber qual é a distância mínima para que essa condição produza um eco. Tá? Bom, então a fórmula que você tem que relembrar do primeiro ano é a fórmula da velocidade. V é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Velocidade é o V, ΔS é a distância percorrida e o ΔT é o tempo. Tá? Então, velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Tudo bem? Bom, mas como a nossa incógnita aqui é a distância, é o ΔS, eu vou isolar o ΔS aqui. Então, o ΔT que está dividindo, vou passar para lá multiplicando o V. Então, isso vai ficar mais ou menos assim. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, ok? Agora é só substituir os valores. Então, eu inventei aqui um valor de velocidade de 300 e o tempo é de 0,1. Bom, aqui a dica é a seguinte, multiplicar por 0,1 é só eliminar um zero aqui, tá? Então, esse 300 vai virar 30. Ok? É como se a gente estivesse pegando 10% de 300. Bom, 30 metros foi a distância percorrida pelo som, né? Então, para que eu tenha eco, eu vou precisar que este obstáculo, ou este muro, seja uma distância de 15 metros. Por que 15? Porque esse 30 metros que nós encontramos aqui é a distância total percorrida, tanto na ida como na volta, ok? Eu sei que existe uma simetria, né? A distância da ida é igual à distância da volta. É só pegar este 30 e dividir por 2, tá? Então tá aqui, destes 30 metros, 15 se refere à ida e 15 se refere à volta, tá? Bom, então nessas condições, a pessoa teria capacidade de ouvir o eco, tá? Se eu diminuir essa distância, aí deixa de acontecer o eco e acontece a reverberação, tá? É quando o nosso cérebro não consegue distinguir um som do outro, o som que está indo e o som que está voltando, tá? Bom, eu alterei aqui este item A, né? Na verdade, ele pergunta como se chegou ao valor de 17, tá? Ele já deu a resposta, considerando a velocidade de 340. Bom, então, com a velocidade de 340, você chega ao valor de 17. Então, faça aí este cálculo com os valores reais para poder entender como responder o item A. Tá? No item B, ele fala da situação no mar. Tá? Considere agora que um mergulhador na água, meio no qual o som se propaga a 1.600 metros por segundo, bate um objeto em uma pedra. Qual deverá ser a distância mínima para que esse mergulhador em um obstáculo refletor, entre este mergulhador e o obstáculo refletor, para que ele perceba o eco da batida? Bom, pessoal, aqui o primeiro detalhe é que a velocidade do som, ou da onda sonora, na água, é bem maior do que no ar. Tá? Primeiro a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Porque no ar, você tem
as moléculas mais distanciadas umas das outras, né? Então, o que é o som? O som nada mais é do que a propagação de energia de molécula, de energia vibratória, molécula por molécula, ok? Na água, você tem uma proximidade bem maior dessas moléculas, né? A matéria está mais coesa, está mais unida ali. Isso faz com que a transmissão de energia seja muito mais rápida, né? Então, por isso, 1600 é um valor bem maior que no ar, tá? Bom, então eu vou alterar aqui este 1600 para 1500. Vamos lá. Então, representei aqui a situação, né? Um desenho perfeito de um mergulhador, né? Diante de uma pedra. E aí ele emite uma onda sonora. Bom, na verdade, aqui lendo com mais calma, ele está batendo com o objeto em uma pedra. Então ele está batendo aqui no objeto. Essa batida vai provocar uma onda, ok? Essa onda vai encontrar um obstáculo refletor. Este obstáculo refletor, obviamente, vai refletir. E aí você tem a possibilidade de um eco ou da reverberação, né? Dependendo do tempo aí, da distância deste obstáculo refletor. E o nosso desafio aqui é descobrir a distância mínima para que eu tenha o eco, ok? Bom, muito parecido com o que nós fizemos no item A, só vai mudar o valor da velocidade, ok? Bom, a distância mínima vai ser calculada pela multiplicação da velocidade pelo tempo, tá? Então a velocidade mudou, agora é de 1500, e o tempo continua sendo aquele mesmo de 0,1, ok? Então 1500 vezes 0,1 vai dar aqui 150 metros, ok? Bom, essa é a distância total, né, de toda a viagem da onda, na ida e na volta. Agora nós temos que desmembrar, ok? Então, vou dividir esse valor por 2. 150 dividido por 2 vai dar 75. Então, eu terei 75 de ida e 75 de volta. Isso quer dizer que o obstáculo deve estar em uma distância de 75 metros para que ocorra o eco. Tá? Bom, se a distância for maior que 75 metros, teremos o eco, né? 75 é a distância mínima para ter o eco. Tá? Agora, se a distância do obstáculo aqui for menor que 75 metros, aí nós teríamos a reverberação, ok? Bom, agora vamos para o próximo exemplo. Uma pessoa parada diante de uma grande parede vertical bate palmas de maneira compassada. Compassada quer dizer que ela vai seguir sempre o mesmo ritmo na batida da palma, tá? Essa pessoa ajusta o ritmo das palmas de modo que, ao bater 30 palmas por minuto, deixa de ouvir o eco das palmas, pois o som refletido chega às suas orelhas juntamente com o som direto. Considerando que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a distância mínima entre a pessoa e a parede. Então vamos imaginar a situação aqui, a pessoa batendo palma. Bom, se bem que hoje em dia ninguém bate palma, né? Nem campainha, né? Vai visitar uma pessoa, você manda um zap e já sabe se a pessoa está lá ou não. Bom, então a onda sonora das palmas chega no obstáculo e reflete. Ok? E ele está dizendo aqui que são 30 palmas por minuto. Eu vou alterar este valor aqui para 60 palmas por minuto. A pessoa está angustiada, né? Está batendo palma bem rápido aqui. Bom, na verdade eu vou colocar 15, que fica mais perto do real, né? 60
por minuto é demais. Bom, agora a gente pode fazer uma regra de 3 bem simples, só para aprofundar um pouco aqui a análise, né? Se eu tenho 15 palmas por minuto, quer dizer que eu tenho 15 palmas a cada 60 segundos. Tudo bem? Bom, então se eu tenho 15 palmas a cada 60 segundos, quantos segundos eu vou demorar para ter uma palma? Tá? Posso chamar de x e aplicando a regra de 3 aqui, fazendo a multiplicação cruzada, 15 vezes x é igual a 1 vezes 60. Bom, 1 vezes 60 é 60, passo 15 para lá dividindo, 60 dividido por 15 vai dar 4. Bom, isso quer dizer que a cada 4 segundos eu vou ter uma batida de palma, tá? Então ele bate palma, passa-se 4 segundos, ele bate novamente, e assim vai. De 4 em 4 segundos haverá uma batida de palma. Bom, e aqui ele está dizendo que a pessoa deixa de ouvir o eco das palmas, pois o som refletido chega às orelhas juntamente com o som direto. Então, ao mesmo tempo que está chegando uma onda refletida, está saindo uma onda sonora da palma. Então, está saindo o som e chegando o reflexo de outro som que já foi. Tá? Isso ao mesmo tempo, então a pessoa não tem condições de diferenciar o que está saindo do que está chegando. Ok? Bom, se a onda que está saindo está coincidindo com a onda que está voltando, isso quer dizer que essa onda sonora demora 2 segundos para ir e 2 segundos para voltar. Ok? Porque isso vai te dar um total de 4 segundos, que vai exatamente ser o tempo para ele bater a próxima palma. E aí vai coincidir a saída de uma onda e o retorno da primeira onda, ok? Bom, agora que eu descobri o tempo de viagem da onda até chegar no obstáculo, eu consigo determinar a distância mínima entre a pessoa e a parede. Tá? Novamente usando aquela equação do ΔS igual a V vezes ΔT. E agora substituir os valores. Velocidade do som é 340. Dessa vez eu não vou alterar o valor da velocidade, vou manter o original. E o tempo de 2 segundos. Bom, de 2 segundos se a gente pensar só na ida, né? Então, pensando só na ida, nós já teremos aqui o resultado final de 680 metros. Seria a distância mínima do muro aí. Tudo bem? Bom, então, para satisfazer essa situação aqui de coincidência de onda emitida e onda refletida, o muro, o obstáculo, deve estar aí exatamente nessa distância de 680 metros. Ok? Bom, vamos para o último exemplo. Um sonar localizado em um navio de pesquisas, em repouso na superfície do mar, emite um pulso de ultrassom na direção vertical que é refletido no fundo do oceano. Se o pulso refletido é detectado 0,5 segundos após sua emissão, qual é a profundidade do oceano nesse local? Considere que a velocidade de propagação do som na água é de 1.600 metros por segundo. Bom, pessoal, então primeiro vamos entender o que é um sonar, né? O sonar é um instrumento capaz de emitir uma onda no mar e captar o reflexo dessa onda, ok? Então ele é um emissor e também é um receptor de ondas, tá? Que é basicamente o princípio de funcionamento de um morcego, né? Não sei se vocês sabem, mas o morcego é um animal praticamente cego. Ele se orienta por ondas sonoras. Tá? O morcego ele emite várias ondas o tempo todo, né? Que a gente não ouve, porque o nosso ouvido ele é capaz de captar ondas que vão de 20 Hz de frequência até 20.000 Hz de frequência. Tá? Isso é importante.
Bom, então essa é a faixa de frequência capaz de sensibilizar o ouvido humano, ok? Passou de 20.000 Hz de frequência, a gente chama de ultrassom, tá? Uma onda com muita frequência. Então existe um som, mas a gente não é capaz de detectar, ok? Então o morcego está o tempo todo emitindo sons que a gente não ouve, né? E aí o que acontece? Ele emite esse monte de onda, parte dessa onda volta para ele, e dependendo do tempo de ida e volta, o morcego consegue perceber se tem um obstáculo perto ou um obstáculo distante, né? Se o som é emitido e nunca volta, quer dizer que o caminho está aberto, né? Então é interessante aí o funcionamento do morcego, tá? E o sonar segue o mesmo princípio, tá? Então vamos imaginar a situação aqui. Você tem um navio, fundo do mar, né? E aqui você tem um sonarzinho na parte de baixo do navio, aqui o mar, né? E aqui cada detalhe é importante, hein? Ele fala de direção vertical. Então você vai ter uma onda sendo propagada aqui pelo sonar verticalmente. Essa onda chega lá no fundo do oceano e volta para o sonar. E dependendo do tempo que ele demorou para ir voltar, você sabe, consegue calcular a distância percorrida, ou seja, a profundidade do oceano. Tudo bem? Bom, então vou considerar aqui este tempo de 1 segundo, né, um número bem redondo aqui para facilitar a minha vida, né? E vamos calcular aí qual é a distância, qual é a profundidade desse oceano. Bom, então a mesma fórmula de sempre, distância igual a velocidade vezes tempo, substituindo os valores, velocidade eu vou manter o mesmo valor, 1.600, o tempo de 1 segundo, 1.600 vezes 1 dá 1.600, isso quer dizer que essa onda viajou aí a distância de 1.600 metros, ok? Mas tem um detalhe importante, pessoal. Essa ainda não é a profundidade do oceano. Perceba que este tempo é do pulso refletido e detectado. Então, é o tempo total, tá? De ida e volta, ok? Então, se a onda viajou 1.600 no total, quer dizer que ela viajou 800 na ida, 800 na volta, que totaliza os 1.600, tá? Então, a profundidade desse oceano aqui é de 800 metros, tá? É só dividir o resultado por 2, porque você tem uma simetria de ida e volta, ok? Bom, então assim a gente finaliza essa aula. Espero que vocês tenham compreendido e consigam responder com tranquilidade aí o formulário dessa semana.